Bom, hoje falaremos um pouco sobre artigos, mas só depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje falaremos um pouco sobre artigos, né? Tanto artigos definidos ou indefinidos, né? As suas regras de usar, que ocasiões usamos um ou outro, né? E também quando não usamos nenhum artigo, né? Também existem algumas regras, né? Algumas ocasiões que é legal saber para na hora de você escrever ou até mesmo falar, você falar de uma forma correta, né? Usar os artigos de uma forma correto para você poder falar o seu inglês de uma forma melhor, mais bonita, né? De uma forma certa. Então vamos lá para o quadro negro, vamos começar a falar, né? Vamos falar sobre os artigos indefinidos primeiro e depois falando sobre os outros, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, gente, então falando aqui sobre os artigos, né? Podemos usar tanto os artigos definidos como os indefinidos. E também há ocasiões onde não usamos nenhum artigo, né? Tem algumas regras também, algumas ocasiões, né? Que é bom saber quando não usar o artigo também e falaremos deles, né? Começando a falando sobre os artigos indefinidos, né? Os artigos indefinidos que é sempre usado antes de uma palavra que comece com consoante, e o N, que vem antes de uma palavra sempre que comece com uma vogal, né? São usados com singular ou com substantivos contáveis para se referir a alguma coisa ou uma ideia da primeira vez, né? Sempre que você vai dar uma informação, uma certa informação pela primeira vez, nós usamos sempre os artigos indefinidos, como por exemplo aqui: We have a dog and a cat. There's a supermarket in Aden Street, né? Então, no caso, imagine que você está conversando com uma pessoa, né? E você está dando essa informação pela primeira vez, né? Você está dizendo que você tem um cachorro ou um gato, então nessa hora você está dizendo que você tem um cachorro e um gato. Então, quando você está dando essa informação pela primeira vez, nós usamos o artigo indefinido. Da mesma forma, quando você está dizendo que tem um supermercado em tal lugar, imagine que você está dando uma informação a alguém, você usa esse artigo indefinido, né? E podemos usar o artigo indefinido também de mais três formas, né? Tem mais três ocasiões que podemos usar o artigo indefinido, né? E a primeira delas é com profissões. Sempre que você for se referir a profissões, né, dizer que alguém é alguma coisa, nós usamos o artigo indefinido, né? Como por exemplo, I'm a teacher, she's an architect, he's a doctor, né? Então sempre que você está dizendo que alguém é alguma coisa, né, você usa sempre esse artigo indefinido antes, né? E a segunda forma que nós podemos usar é junto com expressões de quantidade, né? Como por exemplo, a pair of, a little, a few, a lot, né? Sempre que nós vamos usar uma expressão de quantidade, nós usamos o artigo indefinido a na frente, né? E por último, sempre que nós vamos dar uma exclamação, né, junto com um what mais um substantivo contável, né? Como por exemplo aqui, What a beautiful day, what a pit, what a stupid guy. Né? Então sempre que nós vamos dar essa ênfase, né, ou uma exclamação sobre alguma coisa, né, nós usamos o artigo indefinido na frente, né? Tanto o a como o n, dependendo, né, se uma palavra começa com a vogal ou com uma consoante, né? Bom, e falando agora sobre artigos definidos, né? O artigo definido de, ele é usado tanto quanto no singular, no plural, com substantivos contáveis, substantivos não contáveis, né? Ele já é um artigo que já abrange muito mais coisas. E também ele é usado quando tanto a pessoa que está falando ou a pessoa que está ouvindo já sabe da coisa ou a ideia que já está sendo falada, né? Os exemplos anteriores, né? We have a dog and a cat. The dog is just a puppy. The cat is old. Quando eu já estou falando de uma coisa específica, né, que já está definida, eu uso o artigo definido, né? Como no segundo exemplo aqui. I'm going to the supermarket. Do you want anything?
né? Quando eu estou falando que eu já estou indo ao mercado, é porque eu já sei onde que o mercado é, sobre que mercado eu estou falando. Então, nesse momento, eu uso o artigo definido, porque eu já tenho, né, um substantivo, algo definido para falar sobre, né? E também, como artigo indefinido, nós temos mais três formas de usar o artigo definido também, né? Temos três ocasiões diferentes também. Como, por exemplo, primeiro aqui, ó, podemos usar antes de nome de oceanos, nome de lugares, né? Nome de jornais, como, por exemplo, The Atlantic Ocean, The Metropolitan Museum, The Washington Times, The Hits, né? Então, quando nós damos antes de nome de de coisas ou lugares, nós usamos o de, né? O artigo de. A segunda forma de usar é se tem uma única coisa de alguma coisa, né? Como, por exemplo, the sun, the president, the government, né? No caso, quando estamos falando do The Sun, nós estamos falando do Sol. Só tem um Sol, né, dentro da galáxia aqui. Então, quando nós falamos Sol, nós estamos referindo apenas a um Sol, né? Porque só existe um Sol dentro de nossa galáxia. Como, por exemplo, o presidente, né? The President, né? Só tem um presidente dentro do país, né? A cada 4 anos troca-se o presidente, mas quando falamos the president, estamos nos referindo à pessoa que está no mandato vigente, né? E por último, nós quando usamos com adjetivos superlativos, né? Quando usamos a ideia de superlativos, nós usamos sempre esse artigo definido, né? Como, por exemplo, the richest man in the world. James is the oldest in the class, né? E é isso aí, pessoal. E agora falaremos um pouco sobre não artigo, né? Quando não usamos nenhum artigo, né? Tem regras, né? Algumas regras aqui que vamos falar um pouco sobre, né? Explicar um pouco essas regras e quando usamos ou quando não usamos esses artigos, né? Começando agora, né? A primeira regra de quando não usamos um artigo é antes do plural ou de um substantivo não contável, quando ele é falado sobre alguma coisa em geral, né? Quando você está querendo falar alguma coisa no geral, nós usamos, né? Falamos sem nenhum artigo, né? Como por exemplo, I like potatoes. Milk is good for you, né? Eu estou dizendo que batata, eu gosto de batata, né? Qual batata? Não importa qual batata, eu gosto de batata. Se ela é batata frita, se é uma batata assada. Estou dizendo que gosto de batata. No geral, eu gosto de batata. A mesma coisa quando eu digo que milk is good for you, que leite é bom para você, né? Não importa do leite. O leite, em geral, ele faz bem, né? Essa é a ideia do geral, né? A segunda forma, né, que quando não usamos o artigo, né, é antes de países, cidades, ruas, né, idiomas, refeições, etc, né? Como por exemplo aqui, I had lunch with Paul. I bought Cosmopolitan at South Station. Percebo que alguma coisa aconteceu em algum lugar, né? Por exemplo, alguma pessoa fez alguma coisa em algum lugar, alguma coisa aconteceu em algum lugar, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, né? Nós não usamos o artigo, né? Não tem artigo nenhum nessa hora ali, porque você não está definindo nada, você não está dizendo, só está dizendo que alguma coisa aconteceu ou que alguma pessoa fez algo em algum lugar, né? Então, nesse momento nós não usamos o artigo, né? A terceira regra, né, de quando não usamos o artigo é não usamos o artigo antes de algum lugar ou antes de alguma forma de transporte, né? Como por exemplo, at home, at school, at work, to bed, by bus, by train, by car, né? Nós não usamos o artigo de, by the car, ou to the bed, né? Nós já usamos a preposição mais o substantivo, né? A palavra na hora, né? Então, quando nós estamos nos referindo a algum lugar, né? Alguma forma de transporte, nós não usamos, né? Como por exemplo, she goes to the work by bus. I was at home yesterday evening.
né? Perceba que eu não estou usando o artigo, porque nessa hora eu não preciso, né? Senão ficaria errado. Eu não posso chegar e dizer she goes to the work by bus, né? Eu tenho que dizer que ela foi, she goes to work, porque quando você vai falando de lugares, né, específicos, nós nunca usamos o artigo, né? E por último, quando queremos fazer uma exclamação, né, junto com um ato, mas um substantivo não contável, né? Como por exemplo, what a beautiful weather, what a loud music. Então, quando eu estou falando uma coisa, weather é um substantivo não contável, com a mesma coisa que música, né? Então, quando nós estamos nos referindo a esses substantivos não contáveis, nós não usamos nenhum tipo de artigo junto, né? Porque não faz nenhum sentido usar, né? Está errado, né? E é isso aí, pessoal. Essas são as regras, né? Um pouco de como você usa os artigos, né? As ocasiões quando você usa, quando você tem que usar né, um artigo definido ou um artigo indefinido, quando não se usa também, né? Tem algumas ocasiões aí. E é isso aí, pessoal. Eu espero poder ter ajudado com vocês aí nessa explicação. Beleza? Valeu! Bom, pessoal, é isso aí. Espero poder ter ajudado vocês hoje com esse vídeo, poder tirar suas dúvidas, né? Saber um pouco mais sobre artigos, né? E não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, ative o sininho também e comente no vídeo aí o que você achou, né, do vídeo, o que você quer que eu fale um pouco mais sobre inglês, né? Me deu algumas ideias que ia ser muito legal fazer esse conteúdo para vocês, né? E também vou deixar aqui o meu Instagram, né? Vou deixar meus dois Instagrams aqui, né? Vou deixar o meu pessoal e o outro aqui, você pode também chegar lá, saber um pouco mais de inglês, vocabulário, o que você tiver de dúvida, você pode mandar para mim lá, que vai ser um prazer poder ajudá-lo, né? E também eu quero deixar um recado para você também, né? Você que está querendo aprender inglês, né, de uma forma e sair totalmente desse convencional das escolas de inglês, desse método de como se ensina inglês no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição uma oportunidade ótima para você. Você pode estudar a hora que você quiser, você faz o seu horário, né? E com esse método eu tenho certeza que você vai aprender muito mais rápido, né? Para eu, como já morei fora do Brasil e vi esse método, eu tenho certeza é uma coisa totalmente diferente do que você já tenha visto aqui no Brasil. Porém, se você quiser saber mesmo, vem aqui na descrição, clique no link lá e descubra mais. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo. Valeu!